Aí vai ter dois outros formatos, que é o JPEG e o PNG. Então, .jpeg e .png. Esses dois arquivos, essas duas extensões de arquivos, são utilizadas para salvar imagens. Provavelmente o JPEG você já teve contato em algum momento da sua vida. Por quê? Aquelas fotos da câmera do seu celular são sempre salvas em JPEG no computador, ok? Vamos falar então um pouquinho do JPEG, que é o principal tipo de compressão. Então, entendam assim, o que são essas extensões de arquivo? São formas do computador comprimir uma informação. É uma forma de ele guardar aquela informação, ok? O JPEG é utilizado para salvar imagens. O próprio nome dele, se vocês analisarem, o que significa JPEG? Significa Joint Photographic Experts Group. Esse formato foi desenvolvido por uma empresa de fotógrafos, então olha só. Ele é justamente para a questão de fotos. Arquivos puros de uma câmera profissional, eles vêm numa extensão que é do tipo RAW, ou RAW, né, do inglês, que significa um formato puro da câmera. Isso envolve uma série de informações da câmera para uma pós-edição do fotógrafo. Então, o formato RAW, o arquivo que vem original da câmera, ele é muito mais pesado, então ele é um arquivo muito mais pesado, e também vai possibilitar o fotógrafo manipular uma série de adições de iluminação, de sombra, cores dessa imagem. É um formato muito pesado para o fotógrafo ficar guardando no computador dele. Então, no HD, naquela peça do computador onde você armazena os arquivos, imagina o fotógrafo que tira milhares de fotos, imagina para ele guardar tudo isso. Então, por isso que foi inventado o JPEG. O JPEG é um arquivo de compressão para minimizar o tamanho das fotos, para você poder armazenar. Esse formato também hoje ele é muito utilizado para carregamento na web. Então, quando você for carregar um arquivo na web, dê preferência para o JPEG, porque ele vai ter um tamanho menor. A imagem lá no seu site, por exemplo, quando você for carregar uma imagem lá, dê preferência para o JPEG, porque vai facilitar quem for abrir o seu site, a imagem vai abrir com um peso menor, vai abrir mais rápido. Então, hoje o JPEG tem principalmente essas duas finalidades. Então, o que acontece quando você salva em JPEG? O JPEG é uma forma de compressão bitmap, então ele vai mexer com imagens de pixels, ok? E ele faz o seguinte, a intenção do JPEG é diminuir o peso do arquivo, é diminuir o quanto ele vai ocupar no armazenamento do seu computador. Só que como que ele faz isso? O JPEG ele trabalha mais ou menos assim, ele analisa todos os pixels da imagem, e todos os pixels que tiverem mesma cor, que tiverem parecidos, ele cria um pacotão de pixel. Então ele comprime pacotes de pixel. É meio difícil de explicar, mas é a forma de compressão dele. Ele meio que vai empacotar os pixels que forem parecidos, de forma que reduz o tamanho da imagem, só que aí tem que tomar cuidado com o seguinte, ele reduz a qualidade. Sim, o JPEG reduz a qualidade da imagem. Só que não entenda reduzir qualidade com, então eu não vou usar JPEG porque não vai ficar bom. Não é isso. Existe uma redução da qualidade, porém, a maioria das vezes, ela é imperceptível. Inclusive, já aconteceu de eu exportar uma prancha A1, então pensa assim, uma prancha A1, não era nenhuma foto, em JPEG, exportei em JPEG e mandei imprimir em JPEG, e de boa, não afetou a minha qualidade. Só que o que vai acontecer com o arquivo? Ele vai ficar num tamanho menor, então ele não vai ser, o peso dele no computador ele vai ficar menor, e você não vai ter perda de qualidade significativa. Tem perda de qualidade em relação ao que ele era? Tem, mas não é algo que compromete o trabalho. Claro que você também não pode reduzir, porque quando a gente salva em JPEG, eu vou fazer aqui para vocês verem. Ó, eu vou colocar aqui, para salvar em JPEG, salvar. O que acontece? Vai abrir essa janela. Aqui você tem a opção de compressão desse JPEG, a qualidade desse JPEG. E ele já vai te dar aqui do ladinho, ele vai calcular o tamanho da imagem. O que acontece? Quando que eu salvo em JPEG? Ó, para vocês verem o uso na prática. Já aconteceu de eu participar de um concurso
que tinha um limite de tamanho para eu enviar o documento. E aí é muito importante porque as pranchas do Photoshop, principalmente se você salva em PDF, elas ficam pesadas. É normal, o PDF do Photoshop, ele é pesado. O arquivo em si é pesado. Como que eu fiz, né, para me virar? Como que eu fiz? Eu tive que salvá-la em JPEG. E até eu tive que mexer um pouquinho aqui na qualidade. Ela vem em 12, mas você pode diminuir caso você... Olha, você só vai fazer isso se tiver um limite de tamanho para você enviar. Senão, não precisa, senão você sempre deixa no 12. Agora, se for essa situação igual eu tive do concurso, eu tive que baixar aqui para 8, para ela ficar no tamanho que eu precisava. Aí, o que eu fiz? Óbvio que assim que terminou, eu analisei, depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso, eu analisei se a prancha estava boa ou não. E tranquilo, não afetou a minha qualidade, ok? Ela não perdeu a qualidade a ponto de eu não conseguir enxergar as informações. Então, de boa, então eu cumpri meu objetivo de redução do peso do arquivo. Então, o JPEG vai servir para isso. Ele é ruim? Não, ele não é ruim. Ele vai depender da situação, ok? Mas principalmente quando vocês precisarem que o arquivo fique mais leve. Para vocês entenderem melhor essa questão do JPEG, na próxima aula, quando a gente aprender sobre o PNG, eu vou fazer algumas comparações relativas aos dois arquivos, ao arquivo PNG e JPEG, e também vou fazer algumas comparações do próprio JPEG em relação à sua qualidade. Então, na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios práticos relacionados a isso.